Algumas pessoas ficaram confusas com o vídeo sobre o texto do Tucuton Lupe. Eu não me surpreendo, porque é um texto difícil, eu não sei se eu entendo tudo, eu já estou filtrando aí de uma forma confusa também, né? Mas algumas coisas que falaram eu sei responder, sei falar sobre isso. Então me surgiram outras dúvidas sobre essa questão do relativo e definitivo. Então, basicamente, como as dúvidas giram em torno disso, e é um assunto importante, tem a ver com a maioria das questões que as pessoas consideram mais profundas dentro do Dharma, eu vou falar um pouco livremente sobre relativo e definitivo aqui nesse vídeo, ok? Eu não estou enviando os cartões enquanto tiver greve dos Correios, mas quem quiser pedir pode enviar seu endereço aqui por esse e-mail. Assim que for possível eu vou enviar. E se quiser fazer uma contribuição para o envio desses cartões ou para a saúde desse canal, né, por favor, nesse endereço aqui você encontra instruções de como fazer depósito, PayPal, PagSeguro, PicPay, como for. E por favor recomendem o canal. Também saiu um livro, uma tradução minha agora, Dança Mágica, né, pela Luz da Letra. Eu não tenho o livro aqui em mãos para mostrar para vocês, mas vocês podem ver o link lá na descrição se quiserem adquirir o livro. É um livro bastante profundo do Trungpa Norbu Rinpoche, né, que é o pai do Dzongsa Chense Rinpoche e o filho do Dudjom Rinpoche, e é um grande mestre por si só. É das 3 pessoas que melhor escrevem o Dharma na língua inglesa, cuja prosa é fantástica. Então, para mim é o Trungpa Rinpoche, o Dzongsa Chense Rinpoche e o Trungpa Norbu Rinpoche, que trabalham. O Dzongsa Chense Rinpoche trabalha com um pessoal que de qualidade literária de primeira linha, assim, né? Já o Trungpa Rinpoche tinha essa qualidade, e o Trungpa Norbu, sabe-se lá, né, vem de uma mente extremamente livre o uso do inglês dele, porque é realmente extraordinário. Então foi uma tradução trabalhosa, mas valeu a pena. E se vocês quiserem dar uma olhada nesse livro, apoiem lá o site da Luz da Letra, comprem esse livro por lá. É um livro difícil, mas, né, não existem águas rasas no Dharma, né? Essa ideia de que a gente vai começar sempre, né, pelo que é introdução ao Dharma, assim, a gente é sempre iniciante, mas a gente já pode dar uma olhadela no que está mais adiante. Então, uma vez eu estava lendo sobre esse assunto de relativo e definitivo, é que eu já faço um parênteses enorme aqui, que eu uso a palavra definitivo em vez de absoluto, porque o absoluto, embora seja muito usado e não é incorreto, né, e principalmente, né, na relação com o relativo, né, nessa relação com o relativo, né, muitas vezes é fácil de reificar, é fácil de transformar num eternalismo, né? Então muitas tradições religiosas que não são o budismo usam o absoluto como uma forma de se referir à deidade suprema deles. No budismo não é assim, né? No budismo a gente até tem um método Vajrayana de trabalhar com isso, de trabalhar com essa tendência eternalista da mente, mas o uso da palavra definitivo é mais adequado aqui nesse contexto, né? E também porque o surgimento né, no Abhidharma, dessa questão desses dois âmbitos, surgiu porque se percebeu, né, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas em todas as tradições budistas existe a noção de que o Buda, supostamente, né, ele não entra em contradição, mas ele fala coisas contraditórias algumas vezes. Então, para explicar isso, a exegese, né, na interpretação dos textos budistas, o Abhidharma, né, essa compilação eles estabeleceram que, de vez em quando, o Buda fala de acordo com circunstância, né, ele fala de acordo com a necessidade dos seres e, entre aspas, ele mente. É horrível dizer isso, né, mas até tem uma poesia no Zen, diz que tudo que o Buda fala é expressão verbal é naturalmente limitada, então tudo que o Buda fala é uma mentira, o Dharma inteiro é uma mentira. O que é uma coisa bastante profunda de se dizer, na verdade. Tá, ok, mas a gente não precisa entrar nessa questão, né, ele tem um meio hábil que é falar de acordo com a necessidade daquele ser. Então, por exemplo, um dos casos, né, então ele viu que um aluno não era capaz de praticar o caminho que leva até o Nirvana. Então, e essa pessoa tinha, sei lá, uma motivação mundana, assim, de atingir o reino dos deuses e assim por diante, né? Então ele ensinou um método, que é praticar virtude,
E daí, né, colocando essa cenoura na frente da pessoa, que não era o Nirvana. O cenoura que ele botou na mente da pessoa é tipo parecido com as tradições teístas, assim, na qual você vai lá e renasce num lugar muito legal, sei lá, com 72 virgens, se é isso que você gosta, né? Ah, então, né, ele disse, você vai se dar bem, você pratica virtude, daqui a pouco você vai renascer num lugar maravilhoso, não sei o quê. Aí, só que daí essa pessoa teve seus momentos de crescimento espiritual durante a prática. Não, ele ainda aconselhou a sanga, assim, vocês fiquem meio de olho nessa pessoa, porque ela está praticando com uma motivação incompleta, né? Uma motivação temporária. Então não use ele como exemplo. Ele está fazendo uma prática ali que é o que ele consegue. Então ele foi praticando assim e tal. Daí ele chegou, teve essas experiências de ver o samsara. Então ele viu que depois que ele renascesse nesse lugar legal, isso não ia ser o fim, porque todas essas condições legais, elas são temporárias. Então quando ele entendeu o que é samsara, coisa que ele não era capaz diretamente de entender. Isso a gente vê bastante, né? A gente vê por todo lado, as pessoas não são capazes de entender o samsara. Mas quando ele foi capaz de entender o samsara, daí ele pôde ser capaz de aspirar ao nirvana. E aí é muito curioso, quando eu falo com as pessoas elas estão, né, entrando em contato com o Mahayana, elas, né, conhecem essa palavra nirvana. A palavra nirvana ela não é usada de forma sem equivocidade, né? Ela é usada de várias formas no budismo, né? Então ela é um termo complexo porque tem um contexto do que é falado, né? Então, normalmente se usa a palavra nirvana, às vezes se usa no Mahayana, se usa no Vajrayana, mas mais é no contexto do Shravakayana e em contraposição a samsara. Então no Mahayana a gente não pratica para atingir o nirvana, estritamente falando. A gente pratica para ir além do samsara e do nirvana, né? Em algumas tradições, a tradição Sakya, por exemplo, frisa muito a igualdade de samsara e nirvana. Então, isso tem no Mahayana, tem lá na Nagarjuna, não é uma coisa que eles inventaram, mas é uma coisa que eles frisam. E, né, essa expressão além de samsara e nirvana, né, a realização além de samsara e nirvana. Aí, alguns, né, professores eles vão usar também a palavra nirvana para esse além de samsara e nirvana, mas a gente está, né, tendo uma flexibilidade com as palavras aqui. Em alguns sutras, a realização do Buda ela não é descrita como nirvana, nos sutras Mahayana. Né? Por exemplo, o Vajrachedika Sutra, né, o Sutra do Diamante, o Sutra cortador, lapidador de diamante, ali a iluminação, a realização, ela é chamada de Anuttara Samyak Sambodhi, que é Bodhi, essa mente na bodhicitta, né, a intenção iluminada, a mente iluminada, né? A gente falava, essa palavra luz não está bem aí, mas desperta. Então a mente desperta, a mais Samyak, Sambodhi é a mais perfeita mente desperta, Samyak, Sam, a mais perfeita e completamente desperta. A insuperável, Anuttara Samyak Sambodhi, a mais perfeita e completa, insuperavelmente desperta. Isso adicionar um monte de adjetivo, né, sobre Bodhi, não sei se ajuda tanto, mas é Bodhi, basicamente é Bodhi. Então não se fala em Nirvana, se fala de Bodhi, que é a palavra que você vai perceber a palavra Bodhisattva, mas tudo isso foi um parêntese, né? Então a gente está dizendo aqui por que o Buda inventou essa situação, o Buda. Os interpretadores do Buda tiveram que inventar esses dois níveis de interpretação e exegese da palavra do Buda, e daí isso entra no ensinamento, na forma de se falar, um jeito de se falar das coisas que tem o relativo e o definitivo. Que está ligado, né, o que a gente chama de expediente e o que a gente chama de definitivo, ou absoluto mesmo. É um jeito de falar do Buda que não está ligado, que fala diretamente a verdade, né? Então, ali no livro, no texto do Thukul Thondup, que eu analisei no vídeo anterior, quem quiser vai dar uma olhada no vídeo anterior, tem o link pro texto também lá, ele separa, né? Então, primeiro ele fala lá de uma natureza do absoluto que vem antes das duas verdades. E essa natureza do absoluto, nela, né, vem uma citação de Nagarjuna, nada surge, nada cessa. Então não tem surgimento, não tem, a gente pode dizer, não tem interdependência. Como assim, né? Aí, quando a gente vai falar em relativo e absoluto, logo em seguida, a gente tem um outro absoluto. Claro que esse primeiro absoluto que ele está falando, porque ele está falando, é também um absoluto aproximado, mas ele está fazendo uma tentativa de dizer, não, tem um absoluto que é aproximado, que é o do qual a gente pode falar, e um absoluto que é indescritível. A gente só cita que ele existe, ou, né, existir também já é um problema. A gente cria uma confusão aqui no início, aqui. A gente fala dele de uma forma separada. Aqui não tem relativo e absoluto, né? Então, aí a pessoa ouve isso, claro, ela quer, por que eu vou me preocupar com aquela distinção lá? Mas é o que ela tem, o que a gente tem que estar ciente, que é o pulo do gato aqui,
é que, por um lado, a gente tem essa capacidade de operar em termos da sabedoria, mas essa capacidade normalmente, né, está latente, ela não está sendo exercida. Mas, muitas vezes, o que ocorre é que a gente se apropria desse fato e coloca, né, um verniz, né, embrulha. Acho que o Shagdo Rinpoche algumas vezes usava essa expressão da pessoa que ela chega na frente do professor assim com ares de que ela é muito boa e tal, mas no fundo ela sabe a podridão dela, né? Então ela embrulha um cocô, um monte de papel bonito assim e dá pro professor, que é ela mesma, né? Então ela tá cheia de... Então, o Yutrum Rinpoche valoriza muito começar a ver a confusão é entender a sabedoria. Então é por isso que a gente fala de relativo e absoluto, porque se nós não entendemos que a nossa mente agora está operando por reificação, está operando por dualidade, por, né, ignorância e assim por diante, produzindo sofrimento, nossa realidade é que nós sofremos. Sinto dizer, se não está aqui, né, é muito fácil aqui a pessoa chegar um professor e dizer a sua natureza de Buda, você está além do karma e assim por diante. Isso não nos liberta do karma. Só afirmar da boca para fora isso ou aquilo não ajuda ninguém, né? La garantia sou eu, não adianta nada. E a gente vê por aí pessoas fazendo inescrupulosas, pessoas sem conhecimento e que às vezes impostam conhecimento falando dessa forma, assim, você está além do karma, naturalmente além do karma. Então, não é a nossa experiência, né? Se você está além do karma, então pensa na experiência daquela pessoa que foi torturada durante a Revolução Cultural na China, aquele lama que arrastaram ele com um cavalo, assim, né? Estavam puxando ele com um cavalo para ele confessar, para ele, sei lá, por pura diversão, o que eles estavam fazendo. E esse lama, ele cantou canções de realização, né? Para ele ser torturado e estar, sei lá, comendo uma refeição deliciosa, não fazia diferença. Se você está nesse nível, então também você não é o público dos meus vídeos, né? Sinto muito, não posso fazer nada por você. Mas normalmente você, somos pessoas comuns. A gente não quer ser torturado, a gente quer, né, ter experiências boas, a gente valoriza as experiências boas, a gente é fixado nelas, a gente tem essa dualidade, a gente opera, a gente não quer se dar mal, né? A gente não quer que as coisas deem errado, a gente quer que as coisas deem certo para nós. E nessa expectativa, por um lado, tem uma ignorância que é a gente achar que a gente pode garantir isso de alguma forma. E o Dharma das tradições, é a única tradição sincera em dizer que como você quer que as coisas sejam, sinto muito, não vai ser possível. Mas a gente pode trabalhar com essa perspectiva de que se você não atingiu essa realização, onde para você não faz diferença se você está sendo arrastado por um cavalo ou se você está, né, num hotel 5 estrelas fazendo uma refeição com a pessoa atraente do sexo oposto ou do mesmo sexo que você acha, né, e nessa situação com música bonita e, né, sabe-se lá o que vai acontecer essa noite e você está bem feliz, e daí não faz diferença entre isso e você ser arrastado por um cavalo. Daí nós estamos falando desse nível de mente, de realização, do absoluto, né, que esses Mahasiddhas, esses grandes seres, eles possuem. Então, para eles não faz diferença. Para nós, nós estamos na ignorância. Então, nós estamos imersos. Para nós faz diferença. E tanto faz diferença que para nós a interdependência ela é real. Então, o karma é inexorável. Se nós produzirmos ações negativas, nós vamos vivenciar os resultados dessas ações. Acho que não tem nenhum professor fidedigno que fale diferente, né? Se tiver alguém falando de outra forma, você pode já dizer, não é um professor que eu devo ouvir. Se não leu o Patrulho Rinpoche direito, está dizendo que é enigma, não leu direito os professores. Acho que tem até uma história do Dudjom Rinpoche, do Dudjom Limpa, que um aluno dele começou a falar isso e ele ameaçou ele com uma espada, né? Disse, não faz diferença para você? Karma positivo, karma negativo, essas coisas? Então aqui, ó, vou te cortar ao meio, e daí não faz diferença para você também, né? Ameaçou ele, assim, é como se fosse com uma espingarda, assim, ó. Não faz diferença para você. Não é uma coisa que se fale. Porque não é a realidade da maioria das pessoas. Tá além dessa dualidade. Aí então, ok, mas não precisamos entrar nesses extremos, assim, de eu não entendo direito o que é insatisfatoriedade, eu ainda busco satisfação nas coisas, e a minha vida é pequena e eu quero, né, me dar bem mundanamente. Então não precisamos entrar, vamos entrar numa questão puramente intelectual. Então, puramente intelectual, quando você se apropria intelectualmente do absoluto,
Aí a gente começa a produzir aquelas meditações errôneas, a gente começa a produzir um monte de barbaridade, né? Desse tipo que eu já falei com relação a karma, mas de outros tipos também. Então, a mente ignorante, ela tem um jeito de chegar, de se revelar absoluta e né, de haver esse momento de união entre uma coisa e outra. E isso se chama prática do Dharma. Então essa interdependência, quando a gente fala luminosidade, quando a gente fala luminosidade da vacuidade, a gente está falando do aspecto de forma, do aspecto de interdependência. Né? A gente está falando desse aspecto. Qual é o aspecto de interdependência? Interdependência, impermanência é uma coisa ruim? Olha, quando você está fazendo tratamento de canal e a dor para, você agradece a impermanência, né? Quando, sei lá, morre alguém que você gosta, você diz que a impermanência é uma coisa ruim. Então esse valor que você dá para a impermanência depende totalmente da sua experiência. De forma geral, a impermanência é uma experiência que ocorre para nós que somos, né, lá no absoluto não tem surgimento, não tem sensação. Lá onde esses caras aí estão, né, cantando canções de realização ao ser torturado, né, para eles não faz diferença nenhuma. Lá nesse lugar, aí, né, que nós queremos chegar lá, nós queremos ter esse tipo de coragem, esse tipo de confiança, né, na natureza do absoluto, de forma que o que quer, sabe, se pode machucar, é porque ainda tem uma fragilidade, né? Então a gente quer chegar lá, mas a gente não está lá, né? Então vamos botar o pé no chão. A gente vai botar o pé no chão dessa forma. Então a gente tem, o que é essa interdependência positiva? É gerar virtude. Né? Então quando a gente assume, né, a pessoa perguntou, sei lá, uma coisa meio absurda, botou a palavra determinismo no que eu falei no vídeo anterior. Não tem nada a ver com determinismo ou não determinismo. Por quê? Porque não tem um início das coisas geral. Então se as coisas se intercausam, não tem como ter, tem um determinismo no sentido de que se é bom, vai ser bom. Ou seja, as causas e condições, elas produzem, elas são, tem uma referência uma coisa a outra. Mas por que você produziu isso ou não, você tem sempre uma liberdade de produzir karma positivo ou karma negativo. Você não está determinado a produzir karma negativo. Ninguém ensinou isso no Dharma de forma alguma. Aliás, esse é o ensinamento mais útil. O Buda deu até para um cara lá que não conseguia entender o que é samsara e nirvana. A primeira coisa que você aprende é que se você quer se dar bem, se dar melhor, você não prejudica os outros, você ajuda os outros. Né? Então, você produz causas. Né? O que é ensinar sobre as verdadeiras causas da felicidade? É produzir benefício para os outros. Isso daí é interdependência. Isso aí é entender virtude. Isso aí é Dharma do Buda, mas também está presente nas tradições religiosas todas. Né? Então, não é uma coisa muito profunda, não é uma coisa bem, né, precisa ser repetido, mas não é nada, né, ligado a essa, não é caminho do meio, não é vacuidade. Daí, o que vai ser vacuidade dentro dessa interdependência? É quando a gente entende que o Dharma, como expressão de luminosidade, criatividade dos Budas, presença no mundo, né, desses ensinamentos, dessas instituições, dessas formas de prática que levam a esse resultado, quando a gente entende que isso é produzido por interdependência, a gente tem uma união de relativo e absoluto. Então lá dessa realização, né, que é produzida por essas práticas, que é produzida, ela não é produzida, né? Essa realização que está lá por si só, ela expressa no mundo, através da interdependência, o Buda. O Buda, né, parece surgir por causa das condições. Tem uma mãe para o Buda. Tem até na biografia do Guru Rinpoche, porque ele surgiu no Lotus, o Jiguten Rinpoche diz, para aqueles seres assim que tem muita dificuldade de entender isso, de aceitar isso, o Guru Rinpoche também manifestou um pai e uma mãe. Então, né, porque é um sonho. Então, se a pessoa, né, se vai ser difícil né, se vai ser benéfico para alguém, aí aquilo que não tem causas e condições produz causas e condições. E essa é a mágica da interdependência, é isso que a gente está falando. Aí, claro, quando a gente está falando lá no texto, assim, quando a gente está falando no budismo Shravakayana, a gente está falando do texto do Thukthondup, parece soar que a interdependência é algo que prende a gente. Mas o que prende a gente é o não reconhecimento da vacuidade. Então a gente está operando a interdependência como se os surgimentos e as sensações fossem reais. Então a gente opera assim. Senão a gente estaria lá naquele nível do sujeito que está sendo torturado e perdoando os torturadores. Jesus Cristo, acho que o pessoal dá tanta, né, tipo, acho que pode ser surpreendente que ele fez a mágica lá de não morrer e tal, né? Mas, sei lá, vai ver, deram ele por morto, ele não estava morto, né? Você pode achar um ceticismo aí. Mas essa coisa dele não culpar o pessoal que estava matando, torturando ele, Judas e assim por diante, né?
Isso daí é uma ação meio que vem, né? Se a gente vai elogiar o Jesus, vai elogiar o Jesus pelo motivo correto, né? Não é porque transforma água em vinho e faz não sei o que, essas bobagens. Então, essa é a mágica, lá, o torturado lá pelos chineses, dizendo, os chineses, Então, esse grande lama Nyingma que faleceu em 2016, o Yangtang Rinpoche, e o Yangtang Rinpoche perguntaram para ele qual era o momento mais difícil do aprisionamento dele, que passou 20 anos na cadeia por ser uma pessoa popular e um líder religioso, né? Não por ter feito qualquer coisa errada. E ele disse que ele teve momentos que ele sentiu que podia perder a compaixão pelos agressores. Esse foi o momento mais difícil para ele. Então, se a gente está falando nesse tipo de realização, tá, ok, isso é uma coisa. No texto do Tuku Tondup, a interdependência ela parece meio negativo para prender a gente, né? Não, mas não prende a gente. O que prende é o não reconhecimento. E de fato, se a gente vai olhar o Shravakayana ele não vai tratar a originação dependente. A originação dependente é como se explica como é que você sai da ignorância e vai lá para nascimento, doença, velhice, morte e sofrimento todo. Então a interdependência ela começa sendo explicada no budismo negativamente, né? Então é um processo através do explica como é que você se enreda, né? Como é que você fica cada vez pior e cada vez mais cego perante ao processo do que está acontecendo. Aí o Buda, claro, já no Shravakayana ensina o processo inverso. Então você vai lá do 12º pro primeiro elo. Então daqui a gente já vê. Então entender interdependência ajuda a superar a interdependência. Aí tem algo, mas ainda no Shravakayana vai dizer que tem algo inerentemente errado com a interdependência. Assim como no Shravakayana tem uma separação entre Nirvana e Samsara absoluta, né? E você quer o Nirvana e você quer evitar o Samsara. A marca do Shravakayana é entender o que é Samsara e gerar aversão pelo Samsara. Esse é o mínimo que você faz lá no Shravakayana. Se você quer entender o que é o Shravakayana, você entenda isso. Você quer um negócio chamado Nirvana e quer sair de um negócio chamado Samsara. Okay? No Mahayana a gente está dizendo além de Samsara e Nirvana. Então a gente está dizendo assim, já começa a dizer assim, peraí, esse negócio de interdependência tem algum motor criativo nisso, né? Então tem alguma luminosidade, né? A gente começa a usar essa expressão assim. E daí quando a gente está falando de Tendrel, né, já falando budismo tibetano, já está falando de interdependência lá no Vajrayana, a gente já está usando a interdependência como uma expressão do Dharma no mundo, como uma expressão, né, como é que o Buda ensinou. As palavras dele eram interdependentes. Né? Os textos que ele produziu, que produziram a partir das palavras dele, são interdependentes, a Sangha é interdependente. Esses processos interdependentes auspiciosos, né, no sentido de que remetem à virtude, e extremamente auspiciosos no sentido de que remetem ao Dharma, que produz liberação e que produz reconhecimento desses processos todos, e uma liberdade perante esses processos todos, e um reconhecimento disso como não como algo, não dando um valor, né, de negativo, né, karma. Aí você vê, karma. Porque quando a pessoa ainda não está no budismo, ela pensa, karma é um negócio, né, pode ser uma doutrina meio para começa uma coisa meio sociológica, assim, de esse pessoal ensina karma para aprender as pessoas numa classe social, não sei o quê. Aí tem várias interpretações do karma como um fenômeno, né, essa coisa de darwinismo das ideias, né? Essa ideia sobreviveu porque ela beneficia isso e aquilo, e sociologia, e antropologia, e assim por diante. Né? E nós todos, porque a gente é cidadão moderno, a gente já pensa dessa forma. A gente, né, analisa o produto do Dharma. A gente não ouve karma assim, isento, dizendo assim. Como a gente está imerso em publicidade e a gente é ensinado a desconfiar das coisas o tempo todo, o que não é ruim, né? Principalmente nessa cultura. Quando nos falam um termo karma, a gente produz, né, naturalmente essa desconfiança. De onde que vem isso? Por que nos ensinam isso? Que tipo de intenção subjacente tem por isso? Será que essas culturas, né? Aí, né, se a pessoa tem toda aquela mentalidade fuinha de operar sempre nesse nível, ela vai ficar andando em círculos nesse nível e daí nada nunca vai prestar para ela, né? Então, quando a gente, né, é interno do Dharma, toma um refúgio e daí tá ouvindo a palavra karma como uma coisa que a gente reconhece por experiência, né? Já experimentou, né, como é que a gente se sente
que produz quando a gente se porta mal, se porta bem e assim por diante, né? Já tá num nível meta de observação com relação a tempos maiores e da onde que vem certas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente começa a ter um entendimento maior de causas e condições nesse sentido. Não é absoluto de forma alguma, a gente nunca vai saber, provavelmente nunca vai saber nessa vida uma causa específica, né, de onde surgiu o efeito específico de uma causa, mas de forma geral de padrões, assim, quando a gente começa a reconhecer isso por si só e aceita, né, o budismo, o Dharma como nossa forma de prática, o karma, né, aí a pessoa, mas eu tô preso nas ações negativas. Não. Como o livro do Traleg Kyabgon Rinpoche fala, né, o livro Karma é a coisa mais útil, o ensinamento, né, Karma no sentido de interdependência, é o ensinamento mais útil que tem no Dharma, é um ensinamento que vai ensinar você a produzir boas causas e condições para você usufruir de boas. Afinal de contas, né, cá entre nós aqui a gente não está no nível assim de querer ir além do samsara, a gente é muito apegado ao samsara. Então, pelo menos a gente sabe produzir um samsara melhor. Né? Tá errado isso. O Buda ensinou isso para um cara, como eu falei no início. Ele ensinou, você se porta bem, você obtém recompensas no final. Se porta bem não porque o Buda gosta do que o cara está fazendo, né? Porque você sabe qual é a verdadeira causa da sua felicidade, né? E você se porta de acordo com a causa da sua felicidade, né? Então, quando a pessoa entende karma, é a chave do sucesso. Devia ensinar karma nesses negócios de coach, não sei o que. Devia se ensinar karma, né? Não, as pessoas têm, porque primeiro, tem outras tradições que usam a palavra karma. Depois tem um super mau entendimento sobre o que é karma. Então, e daí quando a gente fala assim, as ações negativas inexoravelmente, né? Agora experimenta você viver sem sofrer. De onde que você acha que vem o sofrimento? Você acha que o Buda não tem... De onde que surgiu a diarreia do Buda? Né? Buda morreu de disenteria, né? Então, enquanto você tem um corpo formado por causas e condições operam no seu corpo, né? Aí, de um ponto de vista assim, extremamente sutil da interdependência, o surgimento interdependente do corpo do Buda se deve ao nosso mérito. E o nosso mérito é tal que o Buda manifestou doenças, manifestou dificuldades, para a gente conseguir se identificar com o Buda. Porque se o Buda fosse totalmente livre de qualquer né, vicissitude humana, que relevância ele teria para nós, né? Então, o Buda se apresentar com essas... Isso também surge como uma interdependência conosco. Né? Nós temos interdependência com o Buda porque ele era um ser humano, que ele passou por experiências humanas, sofrimentos humanos, karma negativo. Né? Ele lembrava das coisas negativas que ele havia feito em vidas passadas e falava para as pessoas isso. Né? Então, muito cuidado. E daí, né, também teve essa contribuição sobre tudo é relativo. Tudo que é composto, tudo que... eu não sei se dá para dizer que tudo é relativo, né? Não é uma expressão que a gente usa no Dharma, assim, tudo é relativo. O que é relativo é inerentemente falso. Aí a gente vai pensar, mas então o absoluto é que é legal. Não. O absoluto e o relativo têm a mesma, né? O absoluto, do ponto de vista que a gente está tratando agora, ele também é falso. A gente está tratando porque ele é um absoluto aproximado. Quando a gente está falando do definitivo, absoluto, ainda com palavras, os dois, né, precisam ser abandonados, né, para chegar nessa natureza, nesse resultado final. Então, isso daí é um método que a gente tem agora, por quê? Porque a gente reconhece que a gente está operando por ignorância. E esse é repito, esse é o pulo do gato. Se você acha que você está operando por sabedoria quando você usa uma mente dual, aí você gera todo tipo de confusão. Porque você dá a apropriação do que está sendo falado, sendo entendido, para uma mente que não produziu. Daí a pessoa faz esse tipo de pergunta. Mas da onde surgiu a ignorância? Então, como é que o ser entrou no samsara? Por quê? Porque a ignorância dela está projetando antes e depois, fora e dentro, dualidade e assim por diante. Então ela está pensando assim, lá da mente de sabedoria, eu produzi ignorância. Do ponto de vista da mente de sabedoria, nunca se produziu ignorância em lugar algum, não se produziu coisa alguma. Aí mas eu preciso entender por que isso está acontecendo do jeito que está acontecendo agora. Mas isso está acontecendo do jeito que está acontecendo agora e você está vendo de dentro dessa perspectiva. Enquanto você está vendo de dentro dessa perspectiva, você nunca vai entender sabedoria. Então, quer dizer, é por isso, daí a mágica, né? E daí não é uma coisa de uma hora para outra.
aí surge esses gurus, surge o Buda, surge a linhagem, surge as práticas, porque você vai desfazer esses hábitos e ao desfazer essas ignorâncias você vai ver como realmente é. Né? Então essa é a prática do Dharma. Agora, se você acha que você vai pensar forte e daí se colocar nessa posição fora do samsara e tentar entender, agora você vai usar a sua ignorância para projetar, para entender a sabedoria, para daí depois realizar a sabedoria, você nunca vai entender a sabedoria. Nem mesmo a ignorância você vai entender. Porque você só entende as duas coisas do ponto de vista da sabedoria. Então, do ponto de vista da ignorância, você só vai ter, só o que você tem é o seu mérito e o que isso produz em termos de prática, em termos de contato com os ensinamentos e do seu engajamento. Se você se engajar com isso, daí pode ser, né? Daí pode ser que a gente, né? Esse é bodhicitta, né? Então a gente tem essa intenção para nós mesmos e para os outros, que a gente encontre essa mente não dividida, essa mente que não tem dificuldade para entender esse tipo de coisa. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Tiresium Atensin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutrupiam Mania Jogi Sasundatu Tem Jurti Chimekune Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes in Darshinju Chigmetu Jutrupanangi Wachatungo Drupateno Muyengin Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Emejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Jurti Enenjoene Chimpoten Payuri Nepadan de Basipe Bundan Kuseja Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngondo Kondade Wachimbo Jabarche com seu tutor Posa So Adepson Chinji Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinjelo Oma Humbenza Guru Pema Sede Hun Ken Locho Son de Loche Zalin Sasson Cha Papel do Jusho Sung Nangwa Damidral do Sungele Show